Bom, pessoal, então vamos para nossa terceira parte desse capítulo, tá bom? E aí, agora a gente dá continuidade, vamos falar de um conjunto X. Ele é dito enumerável, tá? Então, deixa eu frisar aqui. Ele é enumerável quando ele é finito ou quando existe uma objeção dos naturais em X. Nesse último caso, digamos que X é infinito enumerável. Basicamente, um conjunto sem enumerável é um conjunto que a gente consegue contar os seus termos, tá? Seja uma contagem finita ou seja uma listagem, né, bionívoca com os naturais. Então, considerando o conjunto dos naturais pares, a gente pode encontrar uma objeção dos naturais nesse conjunto dada por n associa 2n, né? Então, basicamente, a gente tem isso aí. Para cada... Deixa eu frisar aqui um pouco, né? Então, o 1 eu estou associando ao 2. O 2 eu estou associando ao 4. O 3 eu estou associando ao 6. O 4 ao 8 e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, eu estou aqui fazendo uma contagem, né? E até poderia ser uma organização ordinal, né? No caso, o 2 é o primeiro, depois o segundo é o 4, depois o terceiro é o sexto, depois o quarto é o oitavo e assim sucessivamente. Claro que isso podia ser feito de várias formas, tá? Mas o importante é isso, é que a gente consegue listar, né, de forma bionívoca com os naturais o conjunto. Analogamente, a gente também pode olhar a objeção 2n-1, que fornece uma numeração para os naturais ímpares, tá? Então, nesse caso, para n igual a 1, a gente tem associado, né, trocando ali, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Para o n igual a 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. No 3, a gente tem associado ao 5. Para o 4, a gente tem associado ao 7 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, é fácil ver que essas duas aplicações são de fato objeções, tá? E é tudo que a gente precisa. Então, um exemplo aqui um pouco maior, né? O conjunto dos inteiros, ele é enumerável. E aí o problema é basicamente a gente imaginar o seguinte: como é que a gente pode enxergar aí a enumerabilidade do z usando os naturais? Porque basicamente o z, ele é igual, vamos botar entre aspas assim, né? Ele é igual a duas cópias dos naturais, né? Ou seja, ele é os naturais, uma cópia dos, vamos colocar assim, né? Os naturais com o sinal trocado e ainda incluindo o zero, né? Que o zero ele não estaria na contagem original, certo? Então, como é que a gente pode trabalhar e fazer essa enumerabilidade, tá? E aí o segredo, por assim dizer, certo? É justamente olhar como a gente fez com os pares, tá? Então, olhando como a gente fez com os pares, a gente consegue aí traçar, né, uma forma, né, de descrever aí como encontrar essa enumerabilidade tá, para os inteiros, né? Por exemplo, a gente pode simplesmente pensar assim, a gente pega a nossa função, tá, que sai dos naturais nos inteiros e ela faz o seguinte, vamos associar aqui separadamente, né? A gente pode imaginar de pensar a ideia que seria assim, né? Já que os pares e os ímpares são enumeráveis, então eles estão em uma relação bionívoca com os naturais. Então a gente pode usar meio que essa ideia de pensar assim: vamos pegar os pares, associar os positivos, né? E pegar os ímpares, tá? Que a gente não definiu, né, nada, e associar os negativos, certo? E aí a gente pode fazer isso de forma alternada, claro. A gente vai incluir o zero em um desses dois, seja na parte dos positivos ou na parte dos negativos. E de fato, né, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode simplesmente associar e dizer o seguinte, o f de n vai ser exatamente n menos 1 sobre 2, tá? Se o n for ímpar, e menos n sobre 2 se o n for par. Então, veja que nesse caso, listando alguns valores, para 1. O 1, ele vai estar associado a quem? O 1, no caso, ele é ímpar. Então, eu vou usar a primeira parte. Então, 1 menos 1, 0, né? Dividido por 2, 0.
vamos pegar só a parte dos ímpares, né? Ó, o 3, que é o ímpar, então ele vai estar associado a menos 1, né? 2 dividido por 2, 1. O 5, ele vai estar associado ao 2, porque 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2, e assim vai, certo? Então, basicamente, a gente fez aqui como se fosse a inversa, né, do que está definido a abjeção com os ímpares, só que daí a gente justamente adicionou 1, né, em vez de subtrair, como era o caso lá, certo? Essa adição de 1 inclui justamente o 0. E aí, se você olha para os pares, né, ó, ele vai estar associado a menos 1, o 4 está associado ao menos 2, e esse n sobre 2 é exatamente que seria a função inversa da abjeção com os pares, certo? Então, é bom entender essa lógica da construção, né, de como a gente encontrou. E aí a gente foi para o nosso teorema, que é o seguinte: todo conjunto infinito contém um subconjunto infinito enumerável, certo? Esse teoreminha aqui que abre, né, nossas demonstrações de teoremas aí. Então, todo subconjunto X dos naturais na verdade, todo conjunto infinito X contém um subconjunto enumerável. Então, nesse caso, a gente vai justamente fazer uma escolha, certo? De elementos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai, qual é que é a ideia, né? A gente vai, então, definir uma função, né? Sobre esse conjunto, tá bom? E como eu quero justamente construir um subconjunto infinito enumerável, o que é que seria a ideia? A ideia seria o seguinte: vamos pegar então n, construir, né, uma função de n para x, e se x for enumerável, basicamente não tem o que fazer, né? Porque se ele é enumerável, existe uma objeção dos naturais em x, então a gente pega a função para ser essa objeção, e o subconjunto é o próprio x, né? O teorema não fala nada que o subconjunto tem que ser próprio, certo? Mas não sendo ele enumerável, a gente constrói então uma função que é pelo menos injetiva, tá? Porque ela sendo injetiva, aí o subconjunto que a gente está atrás vai ser justamente a imagem, né? Porque se a função é injetiva, ela é uma objeção sobre a sua imagem. Então, eu teria uma objeção, né, dos naturais na imagem da função, o que daria, então, um conjunto enumerável, que é um subconjunto de x, certo? E daí teria terminado o teorema, certo? Então, veja que a demonstração do teorema, ele se reduz justamente a esse, a encontrar, né, ou construir tal função injetiva, tá bom? Então, a gente vai fazer isso como, né? Isso vai ser feito a partir de escolhas de elementos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Em cada conjunto A, tá? Contido em X, escolha um X, tá? Eu vou indexar XA pertencente a. Vale a pena ressaltar que tal escolha pode ser feita, né? Porque X ele é um conjunto infinito, tá? Então ele não é vazio, tá bom? Então essa escolha aí, ela existe, né, no caso, e pode ser feita. Então vamos definir a função f, que a gente estava citando aqui, por indução, tá? Como é que a gente vai fazer o seguinte, ó? A gente vai justamente colocar assim, ó. Então, vou até esclarecer isso, né? Vamos definir uma função f por indução, tá? Então, como é que a gente vai definir essa função f por indução? Seja, né, o f de 1, tá? O f de 1 vai ser justamente o seguinte, é o x do x1, tá? Ou seja, eu faço uma escolha de um elemento x, né, do próprio conjunto maior x grandão. De novo, tal escolha existe porque esse conjunto não é vazio, tá bom?
E aí, como é por indução, né, a gente vai supor, né, então suponha que já definimos F1, F2, até o mesmo próprio Fn, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, escrevemos AN, tá? Bem naturalmente mesmo, tá? A gente vai... Opa, deixa eu aqui. Escrevemos, tá? Então, a N para nós vai ser o seguinte, ó, é o X que eu removi o conjunto F1, F2, até Fn, tá bom? Então, esse conjunto aqui, o AN, né? Ele não é vazio, por quê? Porque X é infinito, tá? Então, tecnicamente, eu posso construir esses conjuntos da N indefinidamente, tá? Então, pomos, né? Ficou feio, né? Então, definimos, né? Na verdade, então, definimos a imagem do N mais 1 como sendo... Deixa eu só ajeitar isso aqui. A imagem do N mais 1 como sendo X já N, tá? Ou seja, é um elemento, uma escolha nesse AN, tá bom? Então, isso completa aí pra gente a definição, né? Que a gente tem o caso inicial, supondo que vale até N, a gente prova que vale para N mais 1. Então, a gente construiu aí, né, a nossa função f, que é indutiva, né? Então, logo, construímos uma função f dos naturais em x. O que é que está faltando mostrar? Está faltando mostrar que essa função, de fato, ela é injetiva, certo? Então, é o que a gente vai fazer... Opa, deixa eu só desfazer isso aqui. Em branco, né? Falta só mostrar que essa função, então, ela é injetiva. Tá bom? Então, vamos nós aqui. Muito bem. Então, eu vou botar isso como afirmação, né? Afirmação. F é injetiva. F é injetiva. Então, como é que a gente vai mostrar que a função é injetiva, né? A gente tem dois modos. Ou você mostra que se dois elementos têm a mesma imagem, então, na verdade, eles têm que ser iguais, ou você mostra que elementos diferentes implicam em imagens diferentes, tá? Então, toda vez que você tiver que mostrar injetividade, você pode escolher uma dessas duas possibilidades, tá? Então, aqui a gente vai escolher o segundo modo, tá? Então, de fato, considere M diferente de N, tá? Porque a gente tem que mostrar, né? Isso nos naturais. A gente tem que mostrar que a imagem, então, é diferente. Olha, mas como M é diferente de N, então podemos supor, sem personalidade, que M seja menor do que N, tá? Então, isso aí não tem nenhum problema, não. Olha, se M é menor do que N, então, o que é que a gente vai ter, ó? Em algum momento na construção da função, a gente consegue, de fato, inferir que a imagem do f de m pertence a f1, f2 até o f de n menos 1. Por que isso aqui é verdade, tá? Porque já que o n, ele é maior do que o m, sabe? E aí a função é construída exatamente dessa forma, né? Fazendo uma escolha do conjunto que é obtido, né? Do que sobrou das imagens removidas. Então, quer dizer o seguinte, quando você for definir o Fn, em algum momento lá atrás, você já escreveu o Fm, e para isso, né, o Fm já tinha sido removido. Na hora que você definiu o Fn, na verdade a imagem, né, já foi removida, certo? Mais clara, de forma mais clara. Lá na frente, quando você for definir o Fn, tá?
na verdade, como é que vai ser isso aqui, né? O N vai ser igual, na verdade ele vai pertencer a esse AN, né? Que é igual ao que? É X menos o F1, o F2, tá. Com certeza vai ter o FM, né? Tá bom? Eu não sei, né? Até o Fn-1, certo? Então, é isso que acontece, né? Nossa definição. Então, é por isso que a gente pode concluir, né? Que o nosso Fm, ele pertence, né? A F1 até N-1, tá bom? Por outro lado, que aqui dá para concluir também. Por outro lado, o Fn, ele pertence ao conjunto complementar do que está definido aqui. Ou seja, ele pertence a x menos o F1 até o Fn menos 1, certo? Porque ele vai ser escolhido ali. Então, logo, veja só. O Fm pertence a um conjunto e o Fn pertence ao complementar dele. E a interseção desses dois conjuntos é vazia. Então, logo, essas imagens, né, são distintas mesmo, né? Eles não podem pertencer ao mesmo conjunto, tá bom? Assim, como eu havia falado, né? Essa função tangetiva, né? E assim, ó, esse Fn, ele é um subconjunto X enumerável. Por quê? Porque é só observação, né? Você tem isso aqui sendo uma objeção, né? Ó, a explicação, certo? Ou seja, todo conjunto infinito eu posso então tirar dele um subconjunto enumerável. Isso vai ser importante nos resultados posteriores. Vamos olhar nosso corolário aqui, ó. Um conjunto X é infinito se e somente se existe uma objeção de x para y, né? De x sobre a parte própria dele, tá? Inclusive foi dessa forma que o Dedekind, né, definiu o que é um conjunto ser finito, tá? Então, assim, e é bem interessante, né, isso aqui, porque ele consegue, assim, tirar essa propriedade, né, do que é um conjunto ser infinito, tá bom? Então, vamos lá. Um conjunto X é infinito e somente se existir uma objeção. Então, se existir a objeção, o que é que vai acontecer, certo? Se existir a objeção, x será infinito, tá bom? De onde é que vem isso aí? Isso aí vai vir de um corolário lá de um teorema posterior, tá? Deixa eu resgatar aqui que teorema é esse, tá? Deixa eu ver, deixa eu resgatando aqui, um momentinho. É um corolário, deixa eu colocar aqui até entre parênteses aqui de onde é que vem, né? Ele vai ser infinito, tá? Então, a gente vai lembrar do seguinte corolário, que é o seguinte, ó. Não existe f de x para y objeção onde x é finito, certo? E y é contido em x e não é o próprio x, certo? Então, existe esse corolário da que a gente viu na aula passada, né? Que é justamente ele vindo do teorema, né? Que se existisse uma objeção do IN para um conjunto, né? Esse conjunto, na verdade, tinha que ser o próprio IN. E um corolário importante foi esse, né? Que não existe uma objeção de um conjunto finito sobre a parte própria dele, tá? Então, meio que era contrapositiva, tá? Ou seja, se não existe se x é finito, não existe uma objeção de uma parte própria sobre ele. Então, se existe objeção é porque ele é infinito, tá? Então, essa aí seria meio que a contrapositiva, tá? Então, é imediato mesmo, tá bom? Agora, o que falta provar? Falta provar outra via, né? Falta provar exatamente o seguinte. Se x é finito, se x é infinito, a gente tem que mostrar, então, que vai existir, né? Essa objeção, tá bom?
Então, se x é infinito, a gente viu, né, pelo teorema anterior, ó, que ele contém um subconjunto infinito enumerável. Então, a gente vai fazer uso disso aí. Se x é infinito, então, ele contém um subconjunto infinito enumerável. Certo? Então ele vai conter, né, esse subconjunto infinito enumerável, digamos A, né? E aí, como ele é enumerável, a gente pode listar, né, seus elementos, então A1, A2, sucessivamente até a N, e é um conjunto infinito, tá? Então, qual é a construção que a gente vai fazer? Então, tá, as folhas tão pequenininhas aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Tá ficando sempre essas folhinhas aqui. Bom. Tá. Então, ele é um subconjunto infinito enumerável. Então, a gente vai fazer a seguinte construção. Seja y, tá? Igual a x menos a, tá bom? Ou seja, eu pego o conjunto x todo, tiro esse subconjunto infinito enumerável, tá? E aí eu faço a união somente com os termos pares, tá? A2, A4, né? Sucessivamente A2N, tá bom? Claro que esse y ele é um subconjunto próprio, tá? Do próprio x, certo? Por quê? Porque os ímpares, os termos ímpares, né? Na verdade, do A, né? Nessa enumeração do A, não estão inclusos, tá? E acaba que isso faz com que y seja um subconjunto próprio. O que é que está faltando? A gente definir, então, de fato, tal objeção, tá? Então, vamos adicionar essa objeção aí. Ou vamos explicar, né? Como é que a gente faz essa objeção. Certo? Vamos lá. Então, a gente vai fazer a objeção da seguinte forma. Defina f de x para y da seguinte forma. O f de x ele é igual ao próprio x se o x pertencer ao meu que complementar de A em relação ao x, tá? E ele é a imagem de AN. Desculpa. Deixa eu colocar isso aqui melhor, tá? E ele vai ser o A de 2N se o X for igual a 1N. Tá certo? Então veja, ó. Se ele tiver no complementar do A, é o próprio X. Se ele tiver dentro do A, então a gente vai associar o termo par, né? Tipo, se é o A1, eu levo no A2. Se é o A2, eu levo no A4. Se é o A3, eu levo no A6, certo? Então, isso vai gerar uma objeção, tá bom? Do conjunto aí, tá certo? Então, dessa forma, eu cobri todo mundo, né? Veja, que justamente, ó, é os dois pedaços. Eu cobri a parte x menos a, né? E cobri a parte dos pares, tá certo? Foi justamente isso aí que aconteceu. Então, isso aqui é claramente uma objeção, tá? Então, veja, é bem simples, tá? A gente mostrou isso aí, tá bom? Uma outra forma de enunciar esse colorário seria dizer que um conjunto é finito se somente se não admite essa objeção, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Todo subconjunto X dos naturais, ele é enumerável, certo? Então, todo subconjunto X dos naturais, ele é enumerável, tá? É meio que natural, né? Você imaginar assim, né? Porque meio que se você tivesse um subconjunto que não admisse essa enumeração, né? Não faria muito sentido, né? Como é que você tem uma objeção com um conjunto maior e no menor não teria, né? É meio que aquele tipo de resultado que vai dizer assim, é óbvio, mas como é que você consegue dizer exatamente, né?
como é que eu faço esse processo, tá bom? Então, basicamente a ideia aqui é, de novo, né, lançar a mão da forma que os naturais são, que o próprio natural é numerável, né? E aí a gente tem uma forma de fazer uma escolha de menor elemento, né? Organizar para então a gente ter uma forma, né, de escrever aí o resultado, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aí, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui, peraí. Pronto. Como é que a gente pode fazer isso aí? Só um instante aqui. Deixa eu só verificar. Opa, pronto. Deu um pause aqui. Deixa eu ver se todo esse conjunto X é numerável. Eu não tô pulando nenhuma parte antes também. Aqui, ok. A gente tá na aula 3. Certo. Não, tudo certo. Tá bom, tá tudo certo mesmo. Sem problemas. Certo? Então, todo subconjunto X é numerável, tá? Então, se X ele for finito, tá bom? Não tem o que fazer. X é numerável. Tá? Por quê? Porque todo conjunto finito já é enumerável, tá? Agora, se ele for infinito, né? Se X for infinito, o que é que vai acontecer, tá? Então, se o X for infinito, a gente de novo, né, vai definir uma objeção de forma intuitiva, tá? Então, definiremos f os naturais em X indutivamente. Tá? Então a gente vai definir essa função de forma indutivamente. Como que a gente vai fazer, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Então, seja, de novo, como a gente fez anteriormente, né? A imagem do 1 para ser o menor elemento de X, tá? Tal escolha pode ser feita, né? Porque X é um subconjunto naturais, então, pelo princípio da boa ordenação, né? A gente tem um menor elemento, né? Todos os subconjuntos naturais têm um menor elemento, então tal escolha existe, tá bom? Então, o caso inicial está feito. Então, suponha, né? Assim como a gente fez anteriormente no teorema, que já definimos, tá? F1, F2, sucessivamente até o Fn, tá? Então, nessas condições, ainda mais, né? Já definimos de modo que o F1 ele é menor do que o F2, que é menor do que o F3, que é menor do que o Fn, tá? Essa escolha pode ser feita exatamente isso, né? A gente justamente vamos pensar assim, né? Que esse Bn, né? É muito parecido com a ideia do tema anterior, né? É o X removendo as imagens definidas, tá? E como essa escolha é sempre feita com o menor elemento do que isso restou, essa escolha crescente, né? Vai existir, porque eu pego o menor elemento, tiro, e aí o que sobrou com certeza é maior, né? Do que o elemento anterior, tá certo? Então a gente vai fazer a escolha desse jeito aí. Então a gente vai ter isso aqui com o Fn, tá? Menor do que x para todo x pertencente ao Bn, tá? Então a gente vai fazer essa escolha aí. Então note o seguinte, ó. Deixa eu botar mais uma folhinha aqui. Note que Bn não é vazio, tá? Por quê? Porque x é infinito. Tá? Então eu posso fazer essa questão do Bn aí tranquilamente. Então definimos
o f de n mais 1 como sendo o menor elemento de Bn, tá? A gente está definindo de forma bem clássica mesmo, tá? Então isso completa, né, a definição da nossa objeção, tá? Tá bom? De modo que a gente mantém, né, essa construção, né? As imagens são crescentes e sempre quando eu pego a imagem do Fn, né, escrito ali no complementar do x, né, ele é menor que todos os elementos do próprio Bn, tá bom? Muito bem. Então, veja que pelo fato, tá? E aqui agora são as observações cruciais. Pelo fato de a gente ter construído as imagens sendo decrescente, a gente já ganha que F ela é injetiva. Por quê? Porque se N for menor do que M, ou seja, né, diferente, você com certeza vai ganhar que F de N é menor do que F de M. Então, injetividade, você já ganha isso aí. Por outro lado, F ela é subjetiva. Por que F vai ser subjetiva, né? Porque a outra condição, vou até circular aqui e tal, vai me dizer exatamente isso, né? Vamos lá. Se existisse algum x, né, que não tivesse na imagem, né? Assim, pois se existisse um x que tivesse no complementar da imagem da nossa função, tá? Desculpa que o F é minúsculo, tá? Pronto. Suponha que existisse esse x que tivesse. Então, teríamos que o x ele pertenceria ao meu Bn, tá certo? Para todo n definido aí. Logo, o meu x ele seria maior do que Fn para qualquer n natural, certo? Então, isso é o contrário de conforme como a gente definiu, né? Porque a gente definiu que justamente o conjunto a gente definiu de um jeito, né, que isso não ocorresse, tá? Então, o que isso aqui implicaria? Isso aqui implicaria, então, né, isso implicaria que o conjunto f de n contido em n seria limitado, tá? E esse conjunto é um conjunto infinito, tá certo? Mas isso é contradição, porque a gente viu que se um conjunto ele é infinito, então ele não é limitado, certo? A gente já tinha visto isso aí. Um conjunto infinito ele não é limitado, né, se ele é sobre conjuntos naturais. Então, a contradição, logo, o que tem aqui, aquela, de fato, é uma objeção, tá? Um corolário. Seja f de x em y injetiva, tá? Se y é numerável, então x também é numerável. Em particular, né, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável, tá? Então, aqui a gente tem uma correlação, tá, de muito parecido com aquele teorema do conjunto ser finito, né, e você tem uma função injetiva, tá? Então seria um paralelo, né, para essa parte aí mesmo, para essa definição, tá bom? Então, assim, como fosse uma verificação imediata, né, a gente ter esses resultados. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente um comentário, tá? Então, se eu tenho uma função x em y injetiva, né, o lado direito, no caso, é numerável, né? No caso lá se fosse fazendo um paralelo aqui, né? Naquele teorema lá que a gente tinha que o lado direito é finito e a função injetiva, você ganhava finitude, né,
no domínio. Aqui é parecido com isso, né? A injetividade também ela puxa, né, a enumerabilidade do contradomínio, tá? Então, como é que a gente pode fazer essa demonstração? Então, considere φ, né, de y em n a objeção que define, né, a numerabilidade do y. Claro que é de n para y, mas a gente pode considerar essa φ como sendo a inversa, né, dessa objeção, tá? Então, com objeção não tem nenhum problema. Assim, olha o que acontece, ó. A função psi definida como sendo φ composto com f, né, essa função aqui, ela sai do x e vai nos naturais, ela é uma bijeção, tá, de x sobre um subconjunto de n, tá? Que subconjunto é esse? É a imagem do próprio x, tá? Em n, tá bom? Só que x, pronto, então esse aqui é uma objeção de x sobre subconjunto de n que é enumerável, tá? Tá bom? E o que é que diz então o nosso teorema, né? Ele diz o seguinte: todo subconjunto dos naturais é enumerável, tá? Então pronto, tá bom? Então subconjunto de n é enumerável, tá? Certo? Então, nesse caso particular, né, em que o x está contido em y, né, que é um subconjunto enumerável, que é a segunda parte do corolário, a gente considere f de x em y como sendo a inclusão, tá? Porque da inclusão, né, a gente vai ganhar também a enumerabilidade. Também, vamos aqui na sequência. O seguinte corolário: f de x e y subjetivo, com x é enumerável, então y também é enumerável. Então, de novo, traçando esse paralelo, né? Lá quando a gente tinha sobre resultado de conjuntos finitos, se x era finito e f em y era subjetivo, ele jogava, né, a finitude por contradomínio, tá bom? E aqui é bem interessante a gente ter aqui a ideia de como a gente faz, né, a demonstração, tá? Veja só, é uma coisa bem engenhosa, para falar a verdade. Se você nunca viu essa ideia, ela acaba que pode ser usada inclusive em outros resultados importantes, tá? Então, desculpa, eu tô pulando resultados, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. No caso da subjetividade, né? Então, para cada y no contradomínio, escolha um x, que é um g de y, tá certo? Pertencente ao x, de modo que o f de x é o próprio y, certo? Então, como tem essa sobrejetividade, né? Um ou mais elementos vão, né, no y. Então, eu escolho um desses elementos, né? Uma questão de escolha aí, tá bom? Isso então vai definir uma aplicação de y em x, tá? Tal que o f composto com g é a identidade, tá? Para todo y pertencente ao y maiúsculo. Logo, g ela é injetiva. Por quê? Porque ela admite uma inversa à esquerda, tá bom? Como g é injetiva, né? Pelo corolário anterior, a gente tem exatamente isso aí, né? Uma aplicação de y em x
com x enumerável, g injetiva, então ela puxa a enumerabilidade para o y, né? Logo, y é enumerável, tá? Então esse corolário, ele é meio que um corolário do corolário, né? Anterior. E aí, ó, na verdade o que eu estava falando de uso é esse. O produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. A ideia contida na demonstração desse corolário pode ser usada em outros resultados, tá? Então, ó, como x e y são enumeráveis, o que é que a gente vai ganhar, né? Vai existir duas objeções, tá? Em particular sobre objeções, tá? Então, existem f gn em x e g gn em y sobre objeções. Claro que são objeções, né? É mais forte que isso. Mas eu preciso desse resultado, tá? Existem essas sobrejeções, tá bom? E construímos, né, uma aplicação que vai de n cartesiano n para x cartesiano y da seguinte forma. A imagem do coordenado mn, ele vai ser igual à imagem de f de m, f de n, tá? Claramente isso aqui é sobrejetiva, tá? Porque eu consigo mapear todo mundo aí, tá? Então, o que acontece, ó? Basta provar que n cartesiano n é enumerável, porque pelo corolário anterior, se o domínio é enumerável e a função é subjetiva, eu meio que jogo a enumerabilidade para o contradomínio, tá? Então, tudo se resume, né? Então, basta mostrar que n cartesiano n é enumerável, tá? Porque pelo corolário anterior a gente vai ter esse resultado aí, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tô fazendo certinho. Isso aqui, injetividade, certo? Subjetividade, muito bem. Certo? Correto? Correto, tá? Tá, isso aí mesmo. Tá? Eu poderia ter feito ao contrário também, né? Eu poderia ter feito também que f é uma aplicação de x em n e g é uma aplicação de y em n, com elas sendo injetivas, né? Aí eu construiria a aplicação ao contrário. Mas isso é uma questão só de gosto, tá bom? Então a gente vai definir na verdade, definir não, né? Vamos continuar a construção, tá? Então a nossa construção vai ser seguida da seguinte forma. Então, seja, né, para mostrar que n cartesiano n é enumerável, tá? Então, seja psi, tá? De n cartesiano n para n, tá bom? É dada por a imagem do coordenado mn vai ser 2 elevado a m vezes 3 elevado a m, tá? Note que para cada mn, né, eu gero elementos distintos aí, tá? E aqui eu uso fortemente o resultado, tá, da decomposição em números primos, né? Então, pela unicidade da decomposição dos números primos, na verdade, pela decomposição, né, de um número em fatores primos, desculpa, dos números em fatores primos, para ser mais de um número, né, de um número em fatores primos, né, eu posso fazer essa decomposição, tá bom? Psi, então ele vai ser injetivo, tá? Ela vai ser justamente uma função que ela é injetiva, tá bom? Então, logo, ó, injetividade.
Se eu tenho uma função que ela é injetiva e o contradomínio é enumerável, eu puxo a enumerabilidade para o domínio. Eu poderia ter feito ao contrário, né? Eu poderia... Não, na verdade, tá certo, né? Tenho aí a... Não, tudo bem, poderia só fazer assim mesmo, tá? Então, logo, n, cartesiano n é enumerável. E o resultado segue, tá bom? Muito bem. Vamos lá, que assim segue para a gente continuar. Um exemplo aqui, né? O conjunto dos racionais, ele é um conjunto enumerável, tá? O que é o conjunto dos racionais, né? São as frações mn, de modo que mn são inteiros e o n não pode ser o zero, tá? Então, a ideia aqui é bem simples, tá? A gente considera z estrela, tá? Como sendo z que eu removi o zero, tá bom? E aí a gente vai definir f de z cartesiano z estrela, tá bom? Para os racionais da seguinte forma: o f de m n vai ser m dividido por n, tá? E aqui algumas observações. Essa função f, ela é sobrejetiva. E veja só, z estrela está contido em z, que é enumerável. E todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Logo, z estrela é enumerável, certo? Tá bom? Eu usei qual resultado? Estou usando quais resultados, na verdade, né? Eu estou usando aqui, ó. Em particular, todo subconjunto de conjunto enumerável é enumerável. Beleza. E aí, em seguida, ó, o que é que eu estou usando? Ó? Z cartesiano Z estrela vai ser enumerável pelo resultado anterior, né? Que o produto cartesiano em dois conjuntos enumeráveis é enumerável. Se eu mostro que é subjetivo, eu estou jogando a enumerabilidade por contradomínio. Só que, de fato, para todo racional, m sobre n, basta escolher o m no z, né, o numerador no z e o denominador no z estrela. Então, claramente, essa função é subjetiva, consequentemente, os racionais são enumeráveis. Próximo resultado. A reunião de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável, tá? E aqui é importante frisar isso aqui, tá? Que a reunião usa uma família enumerável, tá? Ou seja, eu estou fazendo a união de uma maneira que não é aleatória, tá? Eu estou justamente indexando os conjuntos através de uma família enumerável. Se eu faço essa união dessa forma, tá? Então, com certeza, né? Consequentemente, a nossa conjunto, né? Ele vai ser enumerável, tá? Deixa eu só ver aqui. Isso, pronto. Então, a reunião de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável, tá? Então, dados x1, x2, xn enumeráveis, tá? Claro, se a família, se o subíndice, né, é uma família enumerável, ela está em bijeção com os naturais. Então, meio que eu posso, então, associar, né, os conjuntos como sendo conjuntos indexados pelos naturais. Tá bom? Muito bem. Então, dado que esses conjuntos são numeráveis, existem sobrejeções F1 que sai dos naturais no x1, F2 que sai dos naturais no x2, sucessivamente, né? Fn que sai dos naturais no xn e prossegue-se assim naturalmente, tá? Então, considere x, né, como sendo a união de todos esses xn, né, de forma enumerável, tá? Então, eu tenho que mostrar que esse x, de fato, ele é enumerável, tá? Então, seja f
definida de n cartesiano n em x da seguinte forma: o f de mn vai ser o f n m, ou seja, eu faço uma escolha da função, tá bom? E aí eu faço também e eu pego a imagem, né, do m, tá bom? Esse cara, ele é subjetivo, com certeza, tá? Porque se eu pego um elemento de x, eu estou pegando um elemento do xn, né? Então, se eu pego um elemento do xn, esse elemento, ele é a imagem, né? De algum natural pela fn, tá? E aí a imagem desse próprio natural, né? Vai existir, tá bom? Então, seja o m, né? Então, é por isso que é claro que essa função, no caso, ela é subjetiva. Então, como é subjetiva, né? E n cartesiano n é numerável, eu jogo a numerabilidade para o x, logo x ele é numerável. Se fosse uma reunião finita, tá? Então seria muito clássico, tá? Porque a gente poderia simplesmente unir digamos, de 1 até o n, e aí eu repito o enésimo conjunto infinitamente. Então, um caso particular, tá bom? Então, é bem imediato, tá bom? E para a gente fechar aqui, né? Vamos falar dessa parte do caso não enumerável, tá? Vamos definir aqui um teorema devido a Cantor, tá? E o conteúdo desse teorema, dentro dele tem, né, uma importância muito grande, tá? Então o teorema diz o seguinte: seja x um conjunto arbitrário e y um conjunto contendo pelo menos dois elementos, tá? Nenhuma função de x em f de x, y é subjetiva, tá? Só frisando, né? Quem é esse aqui? Relembrando, né? Esse aqui é o conjunto de todas as funções de x em y, tá? Então, só escreve aqui, tá? Quem é esse aqui? São o conjunto formado pelas funções de x em y, onde f é a função, tá? Bem simples mesmo, tá? É só para resgatar uma definição aí, certo? Então, basicamente, ele está dizendo isso, ó. Se x é um conjunto arbitrário e y tem pelo menos dois elementos, nenhuma função ela vai ser subjetiva, tá? Não tem como cobrir, né? Tem mais elementos, né? No caso, tem mais elementos aqui do que em x, tá? Isso aí vai ser importante para a gente construir conjuntos que não são enumeráveis. Então, demonstração aqui, tá? Então, dada uma função de x nesse conjunto, né, que é o conjunto formado pelas funções de x e y, indicamos φ x como sendo igual ao valor de φ no ponto x, certo? Tá bom? Esse x aqui pertence a x. Tá? Então a gente vai só colocar essa notação, né? F subíndice x para ser a imagem, né? O valor, né, da função nesse ponto aí. Então, assim, φ x ele é uma função que sai de x em y, certo? Tá bom? Então, por quê? Porque a gente já justamente para cada x a gente tem associado uma funçãozinha lá, né? Então, para não ficar carregando essa notação, né? A imagem, né, vai estar contida aqui dentro, né? Por isso que isso aí é verdade, né? Ele vai ser uma função mesmo, tá bom? Então, até aqui tudo bem. Então, a gente vai construir, então, uma nova função, né? Então, construiremos uma função f de x e y de modo que, tá aqui, né? O φ de x é diferente de x, de f, desculpa, para todo x pertencente a x. Ou seja, eu estou justamente encontrando um elemento no fzão x em y que não é coberto pela imagem de ninguém. Ou seja, eu estou justamente mostrando que a função não é subjetiva. Tá certo?
Ou seja, essa função que eu peguei, né, ela nunca vai conseguir ser subjetiva. Eu sempre consigo escolher alguém que não está lá. Como é que eu posso fazer isso, né? Então, basta escolher para cada x em x, para cada x em x, um elemento f de x pertencente a y, que é tal que, né? Tal que o f de x ele é diferente de f de x pela imagem do x, tá? Isso é possível ser feito, tá bom? Só basta fazer uma escolha de diferente. E por que eu posso essa escolha? Porque o y tem pelo menos dois elementos, né? Então, quando eu tô f de x em y e eu pego f de x em x, ele vai em alguns elementos do y, tá? Digamos, o y é o conjunto 1 e 2, né? Então, esse cara, ou ele é 1, ou ele é 2. Se ele for 1, eu escolho 2. Se ele for 2, eu escolho 1, tá? Então, é possível fazer essa escolha porque o y tem pelo menos dois elementos. É aí que tem essa hipótese, então, do nosso teorema, tá? Então, é uma coisa de escolha. Tá bom? Então, já está esclarecido. Assim, essa função f eu já escrevi isso, né? Ela é diferente de f de x. Então, essa função f, ela é diferente de qualquer φ x, tá? Para todo x em x1. Então, essa função aí, né? Então, logo, o f ele não pertence, né, à imagem do φ por x. Logo, φ não é subjetivo. Tá? Então, esse teorema aparentemente parece que não tem nada demais, mas ele vai dar, né, espaço para a gente justamente construir, né, de alguma forma, os conjuntos não enumeráveis. Um corolário imediato. Se eu tenho uma família de conjuntos infinitos enumeráveis, o produto cartesiano é enumerável. Então, veja a correlação, né, um paralelo que tem no caso anterior, né, que a união enumerável é enumerável, mas o produto cartesiano enumerável não é. O produto finito é enumerável, mas o produto cartesiano infinito não é enumerável, tá? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente considera, né? Então, considere o caso que todos os xn são iguais aos naturais, e nesse caso, né, o produto cartesiano dos xn's vai ser igual ao conjunto das funções de nn, tá? Então, de fato, é isso aí que acontece mesmo, tá? Por quê, né? Porque eu estou justamente fazendo a construção, né, de todos os... para cada natural, né, eu estou associando uma forma, né, de fazer a abjeção com os naturais, tá bom? Certo? Estou usando justamente o caso anterior aí, né? Muito bem. E aí, nesse caso, pelo teorema anterior, não é numerável, tá? Tá certo? Então, considerando todo mundo igual a n, né? Esse produto cartesiano infinito aí vai ser justamente esse conjunto das partes, tá? Que não vai ser numerável, tá certo? Eu acho que o importante no caso também é a gente deixar claro esse argumento que foi usado no teorema anterior, tá? Esse argumento, ele está contido aqui, né, um exemplificar, né,
que é chamado argumento ou método da diagonal de Cantor, que é como a gente construir ou criar conjuntos não enumeráveis. Então, exemplo, mostra o conjunto de todas as listas infinitas enumeráveis, que pode se formar utilizando apenas o algoritmo 0 e 1, é não enumerável, tá? Então, aqui é simples, tá? O argumento é chamado de diagonal de Cantor, não é à toa. Porque o que a gente pode fazer? A gente pode considerar justamente a diagonal, tá? Então, a ideia é construir um conjunto, tá? Em que não existe ninguém, né? Então, eu vou chamar isso aqui de x1, x2, x3, né? O conjunto aí, tá? O dos elementos, tá? No caso, o conjunto não, mas os elementos, tá? No caso das sequências. O que é que a gente vai construir, né? A gente constrói o y como sendo o seguinte, ó. Então é y1, y2, y3 sucessivamente, tais que o y1 ele é igual a, nesse caso aí, né? Vou até colocar assim, ó, genericamente, tá? O yi ele é igual a 1 se o xi for 0, ele é igual a 0 se o xi for 1. Então, por exemplo, no nosso caso aí, o y1 vai ser 1, o y2 vai ser... agora, tem deixa eu deixar uma explicação aqui, né? Para ficar bem claro, senão eu vou acabar... Deixa eu fazer melhor aqui, tá? Ó, vou chamar esse primeiro aqui de x1, vou chamar o segundo de x2, vou chamar o terceiro de x3. E aí, ó, esses elementos aqui, o x e j vai ser o que, ó? É o jésimo, é o jésimo dígito da sequência x, i, certo? Tá bom? Então, por exemplo, esse elemento aqui corresponde ao elemento x, 1, 2, 3, 4, né? Então, é 1, 4, tá? Então, da sequência 1 é o quarto elemento, tá bom? Então, agora sim. Então, meu y eu vou definir como sendo y1, y2, sucessivamente. E o yi, né? Ele vai ser 1 se o x e i é 0. E ele é 0 se o x e i é 1, certo? Então, com certeza aí, ele é diferente de xi para todo i pertencente a esse conjunto das sequências, certo? Então, isso mostra, né, que se eu tentasse enumerar, né, criar uma enumeração para esse conjunto, eu sempre encontraria alguém que não está lá no próprio conjunto, tá? Então, isso fortemente usa, né, a ideia do teorema de Cantor, né, de não construir essa subjetividade, tá bom? É isso aí, pessoal.